Quero chamar o profeta de Deus aqui no meio de nós. Que para nós aqui do Levanta-te é um pai também, é um pai espiritual. Antes da gente começar, eu estava falando um dia para os meninos que a nossa geração foi firmada, pode colocar aqui, dia diferente, né? Foi na pedrada. Eu estava contando para eles e eles acham que é mentira, mas você tinha que estar aqui para ouvir isso. Acho que há uns 15, 20 anos atrás mais ou menos, lá na Guadalupe, a gente tinha feito um TLC, presta atenção. A igreja estava lotada, mas estava lotada a tampa. E é grande lá, hein? E é grande. Aí chamaram o Marcinho para pregar naquele dia. E eu estava ali cantando no Ministério de Música, acho que ele vai lembrar disso. E do nada, no meio da pregação, ele começa a falar assim para a igreja, que a igreja tinha que viver o evangelho, tinha que viver o que Deus pedia. E aí eu estava em pé ali, ele falou: vocês não podem ser como o Sidney, tem que ser diferente da vida dele, porque ele tem vida dupla, está ali cantando, mas não está vivendo o que Deus pede. E eu estava em pé, a igreja toda, você lembra disso? Começou a olhar para mim ali, e ele pensa que ele falou e pediu desculpa, ele falou e não sejam como ele, vida dupla, mentiroso. Eu em pé. Hoje qualquer um dessa geração está levantando e indo embora. Aí eu corri para a capela, lembra? Corri para a salinha, com tanta vergonha. E aí o pessoal tocou, e esse cara fez isso e não voltou para pedir desculpa não, foi embora. E aí o Ministério de Música todo entrou lá para dentro, e eles me acharam arrasado. Eu estava sentado assim com a cabeça baixa, e todo mundo achou que naquele dia eu ia desistir. Aí eles tentando me acalmar, falando: não fica assim não, não fica assim não. Aí eu levantei a cabeça, lembro até hoje, Marcinho. Eu falei assim: por que vocês estão falando isso? Não, porque ele não quis dizer isso. Eu falei: peraí, o que ele falou, qual foi a mentira que ele disse? Então é em cima disso que eu entrego a igreja para você. Ave Maria, cheia de graça. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Dedico essa pregação a Teotocos, a Mãe de Deus. Eu vou falar o nome de Jesus e você responde forte comigo: eu confio em vós, pode ser? Jesus. Eu confio em vós. Jesus. Eu confio em vós. Jesus. Eu confio em vós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, amém. Não é uma geração Nutella, é uma geração covarde, uma geração duas caras, uma geração que só quer o que agrada, uma geração que não vai suportar a cruz de nosso Senhor. Eu recebi um áudio hoje de um padre de Moçambique, hoje eu recebi o áudio, dizendo assim para o bispo dele: estão perseguindo aqui, o governo já decretou, minhas 6 comunidades já foram destruídas, tacaram fogo, estão matando os cristãos, e foi decretado que vão matar todos aqui, bispo. E não posso falar isso publicamente, mas eu vou mandar para o senhor o meu testamento, para que meus parentes não procurem nada de mim, não cobrem nada da igreja, nem a igreja não tem nada a ver com isso. Eu vou morrer pelo Evangelho. Eu estou disposto a dar a vida aqui, agora. Eu recebi esse áudio hoje, isso está acontecendo agora. E a gente está aqui no quentinho, no ventinho, achando que estamos sendo bons cristãos, que estamos fazendo alguma coisa. E nós que trabalhamos, ainda achamos que somos importantes. Não fazem mais do que a obrigação e ainda fazem mal feito. A igreja não precisa de reformadores. A igreja precisa de santos. A igreja não precisa
de divisão, ela precisa de união. Eu não sou carismático, tradicional, da teologia, eu sou da igreja, eu sou tradismático da libertação. Eu tenho que entender o que é isso para poder amar Jesus como Jesus me ama. Nós estamos na quaresma. Como você está vivendo a sua quaresma? Eu estou meditando Santo Afonso Maria de Ligório. Esses 40 dias, eu estou meditando Santo Afonso. Eu meditei sobre a morte nesses dias, chorei igual um bezerro. Aí agora eu meditei sobre a flagelação de Jesus e o Santo Sudário. Aí eu chorei mais ainda. E olhei para Jesus e disse assim: Jesus, e o Senhor me ama apesar de mim. Eu fico pensando se vocês refletem sobre vocês, não sobre os outros, sobre as situações. O nosso mal é achar o erro do outro, o outro, e não se olhar, não se ver, não se enxergar. Nós somos falsos, mentirosos, usamos máscaras. É muito complicado. Enquanto a gente não conseguir convencer você da verdade, enquanto você não se convencer, não adianta. Eu prego há 30 e tantos anos, o Levante talvez venho desde que ele começou. E tem gente que ainda não conseguiu largar pecado de estimação, que faz desde que entrou na igreja, está fazendo até hoje, comungando em pecado. Eu vi um rios do padre Paulo Ricardo, e eu chorei igual uma criança, um rios pequenininho assim. Olha, faz tempo que eu só confesso pecado venial na minha vida. Eu não sei o que é um pecado mortal, graças a Deus. Eu não sei o domingo na minha vida que eu não comunguei, graças a Deus. Não é para me gloriar, não. É porque eu tenho um espinho na carne. É contra eu que eu luto, é contra mim, não contra os outros. Eu não sei o que é confessar um pecado mortal há anos, graças a Deus. E quando eu faço num venial, eu choro, eu sofro, eu corro para confessar. Eu vou na segunda, na terça, eu procuro em qualquer lugar, Osasco, Santa Amaro, onde tiver um padre, pego na rua, me confessa pelo amor de Deus. Porque eu entendi o que é o pecado na alma de um cristão. Eu entendi o que é o pecado na minha vida. Mas tem gente que não entende. Tem gente que usa confessionário como se fosse desabafo. Confessa já pensando em pecar de novo. Confessa, não, já vou me confessar, mas depois eu me confesso. Peco, confesso de novo, peco, confesso. Até quando isso? Que é mentira, você está usando errado, é falsidade, você não está convertido, você está pensando que está enganando Deus e está indo para o inferno. E eu não tergiverso. E eu não brinco com pecado. Não sou daqueles que eu fui pregar num lugar aí e o cara estava conduzindo e conduzia bonito. E o povo chorava e falava bonito. Que os caras da retórica são sensacionais, mas não dava nome aos bois. Na hora que ele me deu o microfone eu falei assim: isso é pecado. Só faltou ele falar essa palavra. O cara rodeou, erro, barrando a graça, armatia, errou o alvo. E aí começa com o nome grego, não. Vamos dar nome aos bois. Para a gente parar de ser mentiroso, parar de fingir que é bom católico. Tem gente morrendo lá sendo católico de verdade, a gente está aqui pecando e achando que é católico. Nós temos um seminário de vida e graças a Deus que ainda existem seminários de vida e que o Levanta-te assumiu isso também, que é para ensinar o povo. Tem gente que nunca foi na igreja, ou está vindo, ou está começando, não é para você ir embora não. Porque a verdade ela não tem que nos espantar, ela tem que nos libertar, amém? A gente confunde a verdade e se acha ofendidinho e vai embora. A gente tem que ouvir a verdade, ela tem que doer, a gente tem que chorar, tomar vergonha e ficar com a verdade, apesar dela doer em nós. Não fugir da verdade e procurar afago nesse monte de igreja preta, de igreja de música, monte de seita louca aí que finge que o pecado já foi totalmente limpo. É uma teologia da graça, uma teologia protestante que infelizmente está entrando na igreja. Aí você vai nos velórios, o cara errou a vida inteira, pinou moto, cheirou cocaína, matou 2, roubou não sei o que, morreu. Aí o cara vai lá e fala assim: o cerimonialista, sei lá quem é que é, o pastor, o apóstolo, o nome que der para esses figuras aí. Chega lá e fala assim: está na glória de Deus. Que na glória de Deus? Como está na glória de Deus? A gente tem que falar coisas para consolar, e para consolar a gente precisa mentir. O pai da mentira é o diabo, a gente não consola com mentiras. É tudo o diabo que manda nessa história. Você tem que falar assim: vamos entregar essa alma à misericórdia de Deus, Deus que sabe. Nós não vamos dando misericórdia para quem a gente não sabe.
Quem vive no pecado e morre no pecado, a certeza que a igreja dá é inferno. Mas ele era bonzinho, estava só empinando. Sei. A gente quer um catolicismo mais que light. Eu vi o Sidney puxar aqui, Velho Testamento. Velho Testamento a gente sempre olha o sentido do Novo. No Velho Testamento a gente encontra as sementes do verbo. A semente dos verbos que é Cristo, tudo aqui remete a Cristo. Nós somos imagem e semelhança de Deus, e nada menos para nós do que ser como Deus. Em que sentido? Deus é santo, nós precisamos ser? É isso. Não tem meio termo. Não tem metade, não tem mais ou menos. Deus nos fez para o céu. O Sidney contou uma história aqui, eu fiquei emocionado, já tinha ficado emocionado ali, me levaram para tomar uma coca, e a menina falou assim, para o meu filhinho, que está aqui o João, pequenininho, está a Graziela da comunidade, o Everaldo, o Lucas, eu estou bem prestigiado hoje, veio gente de longe aí para me ver, que coisa. Obrigado pelo carinho, rezem por mim, para que eu pare até de confessar os pecados veniais, e me torne verdadeiramente santo. Eu estou precisando virar santo, mas eu estou lutando para isso. Lutando, muito, Deus sabe o quanto. Missa diária, graças a Deus. Lutando, porque eu quero o céu, nada menos que o céu. Então nós precisamos parar de ensinar o nosso povo católico, só para acolhê-los, falar coisas bonitas, agradáveis aos ouvidos. Nos momentos tristes, vamos falar coisas, não precisa. Se não tem que falar, não mente, cala a boca, dá um abraço, chora junto e acabou. Não precisa falar nada. E por que você falar uma coisa que não é verdade? Não precisa falar. Acolhe, ama, exorta, corrige. Aí o irmão jogou uma palavra para mim ali dentro, dizendo assim, você é profeta, veio para anunciar, denunciar, exortar. O profeta tem essa função. Anunciar a boa notícia, exortar o povo de Deus para acordar desse torpor, dessa preguiça e dessa mentira que o povo de Deus anda vivendo. Tem música bonita, tem barulho, nós estamos lá. Não tem, talvez eu vá. No Calvário só tinha choro e ranger de dentes. Não tinha música. O único barulho que se ouvia era o chiado do chicote. Schlap! Em Jesus Cristo. E o choro das mulheres. E o choro de Verônica. Nós precisamos compreender, para a gente parar de viver uma fé emocional e ter uma fé verdadeiramente católica. E a fé católica, ela tem duas asas, a fé e a razão. Nós não podemos ter uma fé sem razão. Nós precisamos entender o que diz a igreja. Teologia da graça não é católica. Nós todos já estamos salvos porque Cristo morreu na cruz. É verdade, Cristo abriu o céu para nós. Mas São Tiago diz que a fé sem obras é morta. Nós precisamos conquistar esse céu com força, porque o pecado nos leva para o inferno e a gente perde o céu sim, mesmo depois de Cristo tendo morrido na cruz. Quer dizer que eu erro a vida inteira e vou para o céu? Tem sentido isso? Irmãos, o pecado e o rios do Padre Paulo, né? Que eu falei que eu chorei e não contei. Aí o Padre Paulo falava assim, aí o cara sabe que está em pecado mortal, e em pecado mortal entra na fila da comunhão e comunga. Sabe o que ele é? Um inimigo de Deus, um herege, um cara que mata Jesus novamente, é um inimigo de Deus, é um herege, esse escolheu o inferno, ele debochou, cuspiu na cara de Jesus. E lembrar que eu já comunguei lá no passado em pecado mortal. Porque a gente finge que nunca fez. E a gente às vezes já sabia, o que é pior, está pecando com consciência. Está indo para o inferno porque quer, porque escolheu, porque optou. Porque veja, mas eu pequei e não sabia. Quando a gente peca sem saber, é pecado? Não. Pecado só é pecado quando a gente faz com consciência e liberdade. Então, alguém que faz você pecar ou você que peca por você mesmo?
Responde para mim. Você peca porque quer. Ah, porque eu sou fraco? É fraco mesmo. Precisa se fortalecer. Como eu me fortaleço, Marcinho? Confessando e não querendo mais pecar e não cometendo mais aquele pecado. Tem pecado que você já não devia cometer mais. Tem pecado que precisa vencer. Vai eternamente confessar o mesmo pecado, isso não existe. Chega uma hora que não tem mais pecado mortal, não pode mais confessar pecado mortal. Nós estamos em outro grau da vida. Nós somos católicos, comungamos Jesus. Pecado mortal não pode entrar na nossa vida. É uma luta que eu e você precisamos travar para chegar na glória um dia de vencer os pecados veniais que nos leva para o purgatório. Então veja, a compreensão que a gente precisa ter sobre o pecado, e bom que você já aprendeu sobre o amor de Deus, entendeu que Deus não sente amor por nós, essa bobeira de borboleta no estômago, arrepio, achar que Deus não me ama, isso é uma ilusão, uma fantasia. Deus não pode, é incapaz. Deus é amor. Deus é amor, Ele é incapaz, Ele tem que nos amar. Ele nos ama, Ele é amor por nós, apesar de nós. É uma certeza que eu e você precisamos ter. Parece piegas, alguém fala para a gente assim: Deus te ama, você devia brilhar seus olhos toda vez que você ouvir isso. Saber que é realmente assim, que Deus me ama, apesar de mim. Só que eu posso me afastar deste amor. E como eu me afasto deste amor? Como eu fujo deste amor? Por mim mesmo, porque Deus não se afasta de nós, somos nós que nos afastamos dele. E o que nos afasta do amor de Deus é o pecado. A palavra é essa: pecado. Eu e você somos afastados da graça pelo pecado. Pecado mortal, aquele que ofende os 10 mandamentos e leva direto para o inferno, precisa ser confessado urgente. Pecado venial, aquele que não tira toda a graça, que você confessa, ainda tem a chance do purgatório. E o pecado que não tem perdão. Tem pecado que não tem perdão? Você sabia? Tem pecado que não tem perdão? Pecado contra o Espírito Santo, está na palavra. Todo pecado é perdoado, menos aquele contra o Espírito Santo. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? É não aceitar a misericórdia, não aceitar a graça, não entender que Deus pode te perdoar. Soberbo, orgulho, ao ponto de a autossuficiência de dizer que quem precisa de Deus. Você acha que tem? Tem muito, né? Eu, para falar do pecado, eu quis falar com base na igreja, com base no catecismo. Vou usar a palavra também. Mas é porque a gente fica, às vezes, sem a palavra. Às vezes não vai procurar aprofundar. Às vezes chora um pouquinho, se arrepia um pouquinho. Pé para fora, faz tudo de novo que era errado de novo. Por isso que eu falo, enquanto você não olhar para você e entender que não adianta vir para cá, não, tem que vir. Não adianta vir para cá, mas caramba, vou falar claro, se converte, mano, se converte, mulher, pelo amor de Deus, enquanto ainda há tempo, porque nós não sabemos nem o dia nem a hora, e quando o Senhor chegar e te pegar nesse estado que você está, nem tem purgatório para você, porque você está brincando com Deus. Você está mentindo, sendo falso, faz uma confissão mal feita, não tem vontade de se arrepender, não vence o pecado, está confessando de novo daqui a pouco, cometendo sempre as mesmas coisas. Chega a ser um pecado contra o Espírito Santo. Não acredita, porque ou zomba. Entramos no time dos zombadores. Nós não podemos ser do time dos zombadores. E a molecadinha aí, que acha que vive como se não existisse amanhã? Cuidado, Deus não vê idade não. Não tem idade para querer ser santo. Tem um santo muito jovem, gosto muito dele, São Domingos Sávio, um menino. São Domingos Sávio tem uma fase mais impactante que eu já vi na minha vida. Um menino disse, um garoto, tem aquele de Cristo Rei, né? Viva Cristo Rei, que perde a sola do pé andando lá, né? Mas não nega. Mas o São Domingos Sávio, ele fala assim: olha para mim aqui, olha aqui nos meus olhos. Está meio escuro, mas tudo bem. Antes morrer do que pecar. Tem coragem? Eis o desafio para você.
Porque é melhor perder essa vida e ganhar o céu do que perder o céu e viver bem nessa vida, nos prazeres deste mundo. Porque a gente quer alimentar o corpo com tudo que o corpo pode ter, prazeres mundanos, nos olhar, no ouvido, no comer, na gula, nas pessoas, no prazer corporal. A gente acha que esse mundo nós vivemos como barco. E o céu longe, o céu longe, o céu longe. É melhor perder essas coisas deste mundo e ganhar o céu. Antes morrer, um garotinho. Tem uns homens barbados aí, ó, que diz assim: eu vou pecar mesmo. Exagero desse cara aí, é exagero, olha que exagerado. E o inferninho, o diabo só diz: vem logo, garotão. Olha lá, esse cara aí está exagerando. Vai, bichão. Não conhece a igreja. Eu estou sendo mole. Precisa ver São João Paulo II falando sobre isso. Eu estou sendo mole. Precisa ver o Paulo, Padre Ricardo falando sobre isso. Aqui eu estou pegando leve. Mas você precisa entender que no catecismo, eu peguei aqui, eu não me apresentei, porque me apresentou, falou de mim, falei da menina, que eu não terminei de falar, que me emocionei, que ela disse que fui eu que falei para ela 13 anos atrás, plantei a sementinha no coração dela, e ela está aqui, e eu fiquei feliz, fiquei emocionado, falou para meus filhos ficam com o olhinho brilhando assim, chega em casa contando para a mãe, aí a gente olha para nós mesmos e fala assim: Marcinho, tu és pó, e ao pó retornarás, não fez mais do que a sua obrigação, louvado seja Deus por isso. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele o domínio. Ele é o meu Senhor. E nós precisamos entender que a igreja tem uma teologia muito forte sobre isso. E eu sou da misericórdia, eu quero que todos vocês se salvem como Jesus também quer, como Jesus morreu na cruz para que você se salvasse. O pecado de Adão foi vencido pela cruz bendita, por aquele sangue derramado, todo o sangue a ponto de sair sangue e água, aquele sangue todo, aquela coroa de espinho, aquelas feridas benditas, que nós devemos beijar quando tem adoração da Santa Cruz, e beijar e chorar e dizer: benditas feridas que me salvaram. E eu, Senhor, fizestes tudo isso por mim, e o que eu tenho feito por vós, tenho pregado os outros cravos nas vossas mãos, com os meus pecados. Sou eu que dou mais uma chicotada em vós, com os meus pecados, o meu jeitão, a minha falta de caráter, de te seguir e mudar, porque às vezes é falta de caráter, porque tem duas caras. Não era isso que acontecia com o Sidney, é porque o Sidney era muito famoso, e aí a vaidade pode pegar a gente. E eu quis colocar o Sidney, para o Sidney estar aqui até hoje. E ele está aqui até hoje. A gente precisa saber fazer as coisas. E as coisas precisam ser ditas sem medo de perder amigos. E eu nunca te perdi, né? A gente fica falando coisinha bonitinha. O cara pecando e você dando tapinha nas costas, achando que está tudo bem. Não, fala a verdade, alerta o cara, tira o cara desse perigo antes que ele vá para o inferno. Perde um amigo por uns dias, depois ele vai te agradecer pro resto da vida. Nós precisamos parar com isso. Está na hora de ser católico de verdade, buscar o céu. A meta do católico é o céu. Você precisa ser santo, santa, santo, santa. Um dia a gente estava tendo uns problemas em casa, e a minha mulher, eu tenho 4 filhos, 6, né? 2 no céu, 4 na terra. Tem 2 aqui, ficaram 2 em casa. 6 meninos. Imagina minha mulher o dia que ela está com os cabelos. Aí daqui a pouco, um problema muito sério. Ela virou e falou assim para mim: olha, eu fiquei até meio atordoado, hein? Eu sou de Deus, mas minha mulher às vezes me deixa atordoado. Ela virou e chorou e falou assim para mim: eu vou fazer uma oração igual Santa Rita. Nossa! Conhecem os santos? Já leram a vida de algum santo inteiro ou só pedacinho? Conhece a história de Santa Rita, de Cássia? Aquela que recebeu um espinho na testa, que fedia. Ela foi casada, foi mãe. Sofreu muito com o marido. E os filhos estavam indo para o mesmo caminho. Sabe o que ela disse? A oração de Santa Rita? Senhor,
mata os meus 2 filhos, eu prefiro que eles morram do que eles se percam. E aí, mãe? Os santos são doidos. E nós precisamos ser santos. Nós precisamos ser santos. Para quem não me conhece, eu me apresentar. Eu sou Márcio Marcinho. Sou fundador da Aliança do Coração Misericordioso. Está aqui o nosso sinal. É só um sinal. Nosso carisma é propagar a divina misericórdia. É anunciar a este mundo que nós temos um Deus de amor, rico, abundante em misericórdia. Que um Deus justo. E por isso que eu prego com essa veemência. Porque o nosso Deus, não existe misericórdia sem justiça. Senão não seria Deus. E assim um Deus como nós, que fica mentindo para agradar. O nosso Deus não é homem para mentir. É um Deus rico em misericórdia e não existe misericórdia sem justiça. Por isso nós precisamos alertar vocês na justiça, para que vocês alcancem misericórdia. Não fiquem esperando só da misericórdia, achando que não haverá justiça. Porque haverá justiça. Sou advogado, me formei no ano 2002, faz tempo, né? A comunidade vai fazer 25 anos, 24 nesse ano. De aprovação são 7 ou 8, eu não sei mais. Já me perdi, estou tanto tempo falando que eu já perdi. Meus filhos estão aqui, alguns da comunidade, estão comigo há mais de 10 anos. Casamos 6 casais, com voto de castidade, pobreza e obediência dentro da comunidade. Eu me orgulho muito disso, porque tem que ser assim. Alguns não acreditavam, alguns achavam que era radical demais. E eu achei que a gente ainda foi mole, podia ter sido um pouquinho mais duro. Mas Deus sabe a justa medida das coisas. Sabe a justa medida das coisas. Sou pós-graduado, sou teólogo formado, bacharel em teologia. E antes de tudo isso eu sou filho, fundador da comunidade e filho de Deus, que foi resgatado. E depois que foi resgatado, não precisou ser resgatado de novo, só nos meus pecados no confessionário. Mas nunca mais eu voltei atrás. Eu descobri o meu lugar. E o meu lugar não é neste mundo. Eu pertenço aqui, aqui eu trabalho, aqui eu luto, aqui eu ganho o pão de cada dia, mas com olhos sempre voltados para o céu. O céu é meu objetivo, não tem outro. Não estou para agradar homens, estou para levar os homens para o céu. Estou para ser profeta, e todo batizado tem que ser, não só eu, você deveria ser também. Todos somos, temos que ser faróis, para mostrar a verdade do Evangelho, e principalmente a verdade da igreja. Sabe por quê? Porque só a igreja católica pensa desse jeito. Só a igreja católica tem Jesus Cristo para a gente comungar. Só a igreja católica tem a remissão dos pecados e o perdão dos pecados com a confissão. Só a igreja católica pode nos dar o alimento verdadeiro do céu. Só pela igreja católica nós encontramos a salvação. E os outros se salvam? Sim, por causa da igreja católica. Como eu sei isso? Estudei. E você só vai saber se estudar, não ficar ouvindo coisinhas por aí. Se aprofunda, ama, se entrega, entenda. Não é só aceitar, não é não concordar. Eu não concordo, fazer beicinho, está errado. Isso é coisa de criança. Nós não podemos ser crianças infantis na fé. Nós precisamos conhecer a fé. Nós precisamos entender a fé. E principalmente precisamos viver a fé da igreja. Mas eu não concordo porque a igreja não concorda com o aborto. Azar o seu engole. Você tem fundamento? A igreja tem. Na onde? Na palavra. Ou você também é Herodes, que sai matando os pequeninos? Mas é que a gente tem os nossos conceitos. E sabe o que é isso? Pecado. Nosso pecado. Qual é o pecado? O pecado de Adão. Ser como Deus. A nossa opinião. Sabe o que é isso? Vaidade. Precisa trabalhar as virtudes. É muita vaidade. Eu sou vaidoso demais. Eu sou mais inteligente. É muita vaidade, soberba, orgulho. Isso tudo é pecado, soberba, orgulho, vaidade. Nós queremos ser mais, saber mais, ser como deuses. A gente cai nesses erros bobos,
Pequenos, porque não nos aprofundamos e ficamos nos nossos achômetros. É porque nós pensamos assim, um influenciador disse assim, um político, fica com a igreja, fica com a palavra, fica com Cristo, vai e aprofunda, entenda, compreenda, rumina, aceita e vai para o céu. O que é o pecado, diz o catecismo da Igreja Católica? O pecado tem um artigo inteiro do catecismo. O artigo 8º do catecismo fala só sobre o pecado. Começa no parágrafo 1846 e vai até o 1876. Eu li todos para poder só resumir 2 pedaços aqui que eu queria. O primeiro é o parágrafo 1849, onde tem a definição, e o 1850, que diz assim: o pecado, o que é o pecado? O que é o pecado? O pecado é pecar contra a castidade. O pecado é roubar, matar e destruir. O que é o pecado? O que é a essência do pecado? O pecado é uma ofensa a Deus. Pecado não é o que você só comete, a consequência do que você comete. O pecado é uma ofensa direta a Deus. Por isso que o padre Paulo falava isso. Quando a pessoa comungava em pecado, se tornava inimigo de Deus, zombava de Deus, porque o pecado é sempre uma ofensa a Deus. Isso é o pecado. Não é só o ato de errar contra o seu corpo, de errar contra as pessoas ao seu redor, de falhar numa coisa moral, de repente dar um totó em um, de repente ficar cobiçando as coisas dos outros, ou a mulher dos outros, o homem dos outros. Pecado não é só esse ato, vai além, é uma ofensa a Deus. Por quê? É o amor de si mesmo até o desprezo de Deus. Querer ser como os deuses é sempre o pecado de Adão. A gente ama a nós mesmos, o que fazemos, como vivemos, as pessoas, os momentos, os prazeres acima de Deus. É amor de si mesmo, daquilo que te satisfaz, satisfaz a tua carne, satisfaz o teu desejo, satisfaz os teus anseios. É o amor de si mesmo até o ponto de desprezar a Deus. Espera aí, Deus, deixa eu primeiro me satisfazer. Primeiro eu, Deus. O pecado é uma ofensa direta a Deus, ao ponto de deixar Deus para lá, de desprezá-lo. Isso é o pecado. Não é uma falha. O pecado é uma falha humana, é um erro moral, é uma coisa, uma resistência, é um errar o alvo. Não. O pecado é uma ofensa direta a Deus. Preferir você do que a Deus, tratar Deus com desprezo, diz o catecismo. E aí, isso faz uma coisa diametralmente, é totalmente ao contrário, 360 graus do que fez Jesus. Então Jesus foi totalmente fazer a vontade do Pai, a ponto de morrer na cruz e nos trazer a salvação. E nós, diametralmente, totalmente ao contrário, fazemos tudo que agrada a nossa carne, a nós mesmos, e desprezamos cometemos Você entendeu então? Nós precisamos compreender o que é pecado para não minimizar o pecado. Pecadinho, pecadão, sim, pecado venial, pecado mortal, não pecadinho, pecadão. Pecado é pecado. E todos eles têm consequência. E tem um que não tem perdão, eu já expliquei, sim ou não? Qual é? Não aprenderam? Qual é? Será que estão aqui? Qual é? Que bom que vocês entenderam. Cuidado. E isso é sempre aquele orgulho, aquela vaidade que nos faz chegar a esse ponto. O pecado é uma falta contra a razão, porque o pecado, contra a razão, a verdade e a consciência reta. É uma falta ao amor verdadeiro para com Deus e para com o próximo, por causa de um apego perverso a certos bens. E aqui quando a gente fala de bem material, mas fala de bem de prazeres, de desejos. A gente se apega tanto a isso que acaba desprezando a Deus e os irmãos e comete diversos pecados. O Catecismo da Igreja Católica
artigo 8º, do parágrafo 1846 ao 1876. Eu sei que no seminário de vida, se é um seminário, a gente recebe recortes da Bíblia para a gente aprofundar o tema do pecado. Como vocês vão ter todo o recorte bíblico, eu quis trazer o que não está no recorte bíblico, que é o que diz a igreja. Veja se vocês estão me entendendo, e o Sidney rezou no começo, queria que vocês saíssem daqui incomodados. Estão incomodados? Um pouquinho, né? Mas incomodado de uma forma positiva, eu acabei de falar para não fazer beicinho. Você precisa refletir. Parar de olhar para os outros e pôr, mas olha só, veja o que você... Não, e você? Você? Há quanto tempo você não se confessa? Está na quaresma, está na hora de confessar. Confessa bem? Há quanto tempo você confessa o mesmo pecado e não mudou de vida ainda? Você ainda nem entendia o que é pecado? Está vivendo uma vida dupla, leviana, é ou não é? Tem que ser realista. E se emendar. Ué, ninguém é mais criança aqui. Nós precisamos se emendar. Por que, Márcio, eu preciso me emendar? Porque eu quero o céu, porque eu amo a Deus, porque a minha vida é Deus, eu sou de Deus, eu nasci de Deus, eu quero estar com Deus, eu quero Deus na minha vida, que nem eu rezei aqui, eu quero a graça, eu quero a presença, eu quero o amor. Mas como? Se você faz tudo ao contrário do que Deus pede, vive numa vida de pecado, tudo que você reza aqui não vai acontecer. Não vai acontecer. Se não houver uma conversão, se não houver uma mudança de vida, se não romper com o pecado, se não correr para uma vida nova, se não começar a querer se emendar de verdade, se continuar só levando com a barriga, empurrando de qualquer jeito, e num sabadinho ali, um dominguinho ali de vez em quando, confessando de qualquer jeito, comungando de qualquer jeito, não vai chegar lá. Simples assim. E esse áudio que eu recebi do padre aí que fez o testamento dizendo que vai morrer, mexeu muito comigo, sim. Porque a gente ouve, né, na TV, mas quando você recebe o áudio, aí você fala, meu Deus, mas com serenidade, não tem desespero, com a tranquilidade de dizer assim, eu morro por Jesus Cristo e morro pela igreja, que bonito, difícil, viu? Eu não sei se eu teria o peito que ele tem, eu estou me preparando. Que eu acho que está chegando. Tem vários tipos de perseguição, mas são fáceis essas perseguiçãozinhas. Meu pároco, minha paróquia, o pessoal do Levante, isso é bobeira, isso a gente tira de letra. Uma perseguição dentro da igreja, um probleminha com o irmão, gente, isso é perseguição? Dá para chamar isso de perseguição? Isso não é perseguição, é problema. O problema se resolve. Perseguição é isso. Fecha a igreja, mata, decapita. Né? Não estou indo lá porque o cara é muito bravo. Você viu aquela pregação? Isso daí é beicinho de neném que você faz porque não quer ser confrontado com você mesmo, com os seus pecados, quer continuar vivendo do mesmo jeito. Aí não dá. Dá? Não dá. Gravidade do pecado. O pecado pode ser mortal, venial, eu já falei. E pode estar acabando aqui já, está acabando o tempo ali também. Pecado imperdoável, cometido contra o Espírito. Em Gálatas Gálatas capítulo 5, do 19 ao 21, São Paulo enumera vários pecados. Vários. Não vai dar tempo de ler. Depois você pega Gálatas. Lá tem vários pecados que a gente comete toda hora. 5:19. E aí eu quero dizer uma coisa que está na Bíblia, e essa eu quero ler para você, para que você entenda a gravidade que é o pecado. Porque falando assim parece uma coisa boba, uma coisa simples, o mundo das ideias, né? Mas o pecado é muito grave. Pega comigo. Carta de São Paulo aos Romanos. Romanos é a primeira carta depois dos Atos dos Apóstolos. Quem vem para o Levanta tinha 30 anos, ainda não traz Bíblia, está cometendo um erro grave já, né? Pode confessar já. Eu falo isso toda vez que eu venho aqui. E já falei do catecismo também. Compraram? Pararam de comer pizza? A última vez eu falei isso. Para de comer pizza e compra um catecismo. Foi ou não foi? Quem estava aqui da última vez? Pega a Bíblia aí. Romanos. Porque a gente precisa se alimentar. Não adianta vir uma pessoa aqui falar e você ficar acreditando. O papagaio também fala. Ô gente,
Tá cheio de cara bom aí na internet falando. Tem uns pastorzinhos bonitão aí, de óculos, tabletezinho. Tem umas menininhos, molequinhos aí que dá até planta bananeira, canta bonito. E é tudo preto, tudo escuro, um som bonito, umas músicas fazem a gente chorar. Papagaio também faz isso. Nós precisamos entender, aprofundar as coisas. Não adianta ficar ouvindo e acreditando tanta palavra bonita de ordem, que você vai estar salvo, por quê? Por quê? Isso daí toda hora. Nós temos que voltar a ter uma fé mais centrada. Uma oração carismática, bem gostosa, bem feita, e vai no Espírito, e vai na oração carismática. Uma missa bem celebrada, menos carismática, mais tradicional. Ajudar o pobre, por isso que eu sou carismático da libertação, sabia? A missa eu gosto mais tradicional, com menos palma, eu gosto mais tradicional. No grupo de oração, na oração, rapaz, eu quero ver labareda. Se não for para ver labareda, eu nem venho. O fogo só presta alto. Fogo baixo, fica em casa. Fogo só presta alto. A oração na labareda. Missa, Regina Kelly, letare, aleluia. Sou mais tradicional. Agora, eu sou da libertação porque eu ajudo o pobre. Então eu sou carismático da libertação. A gente tem que começar a parar de só ouvir o que dizem por aí. Como eu disse, tem gente aprendendo a falar. Aula de retórica, de coaching, tem de tudo. A questão não é falar. A questão é viver. A questão é você se aprofundar naquilo que você ouve, não ficar em trechos, em pedaços, e achar que aquilo é o contexto da coisa, e a tua vida mudou. Não é isso. Tá certo? Estão me entendendo? Então tá bom. Eu gosto de vocês que vocês entendem rápido. Olha aqui para mim. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vocês conseguem ler alto? Conseguem falar bem alto esse trechinho? Conseguem? Romanos, no escuro, sente aí. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Então eu vou ler. Vamos juntos? Todo mundo junto. Com efeito, o salário do pecado é a morte. Mas é a vida eterna no Cristo Jesus, nosso Senhor. Presta atenção que eu vou repetir só o trecho que você diz. Repete assim comigo, ó. Eu vou falar e você repete. Ai, que medo. De novo, ai, que medo. Porque o salário do pecado é a... Quer morrer no pecado? Ou prefere não pecar e ir ao céu? Nós temos o livre-arbítrio, a opção é sempre nossa. A gente escolhe o caminho que quiser. Eis aí o bem e o mal. Escolhe, pois, a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Porque o salário do pecado é a... Olha para o irmão que está do lado. Eu não gosto de fazer assim, não vou fazer hoje. Olha para o irmão que está do lado. Olhou? Fala para ele assim: para de pecar. Ai, que medo. Não quero que você morra, não. Essa morte não é morte da carne, isso que é pior. Deixa eu contextualizar para você entender. Porque na carne todo mundo vai morrer, amém? A morte é certa, sim ou não? Morreremos todos, sim ou não? Sim. Essa morte que está falando aqui não é morte corporal, não. Não é a morte corporal, não. Essa é a morte da alma. A morte da alma. A morte da alma que vai ou para o céu ou para o céu ou para o... Quem está no pecado vai para o céu ou vai para o... Para onde vai? O salário do pecado é? Vai para o... Posso dizer ai que medo de novo? Ai que... Ficou com medinho, foi?
É só parar de pecar. Não é fácil? Mas tem gente que prefere pecar, né? Aí é o pecado contra o Espírito Santo. Não acredita na graça. Prefere continuar no pecado. Porque ouviu tudo isso e ainda prefere o pecado a Deus. Sim ou não? Irmãos, eu estou me encaminhando para o final. São Domingos Sábio dizia uma frase, vocês já sabem qual é? Antes morrer. Põe um leminha para a tua vida. Você, pelo menos vou tentar viver essa frase. Fugir do pecado. A palavra diz isso, nós não vamos resistir ao pecado. A gente acha que é super-homem e quer encarar. Não. Quando você vê que é ocasião de pecado, não tenta enfrentar. Você foge, sai correndo. Veja só, namorados. Nada de namorar no quarto de porta fechada, sem camisa, sem mãe em casa, sem o pai em casa. Vai dar errado. A gente dá ocasião para o pecado. A gente peca porque a gente quer. A gente dá ocasião para o pecado, sim ou não? A gente tem que evitar o pecado, não dar ocasião para o pecado. Ô marido, depois de um e outro você já acha que é o Alain Delon, né? Tomou duas, aí está no lugar errado, na hora errada, adivinha o que dá? Errado. Com a mulher não é diferente. Esse salão de beleza, meu amigo, vou falar para você, hein? É um antro infernal, né? Mulherada fala umas besteiras. Minha mulher foi no salão de beleza, falou, meu, vou até me confessar depois, que eu nem falei nada, não falei nada, mas vou me confessar, só de ouvir as mulheres falando. Meninas, estou exagerando? Você cai nessas conversinhas ainda, é? Se pega bater nesses papos? Se avalia, acabei de dizer isso. A gente fala dos outros, mas a gente está lá no meio e às vezes fazendo pior que elas. Acorda, você precisa acordar. Veja esses pequenos pecados, esses pequenos defeitos, esses seus pequenos erros. Isso te faz, nos pequenos defeitos que se tornam os grandes pecadores. A gente começa no pequenininho, quando vê já está roubando um carro. Começa pegando uma moeda, quando vê está assaltando o banco. Você começa pegando um negocinho, olhando ali um sitezinho, daqui a pouco está indo num lugarzinho, daqui a pouco está fazendo coisinha errada. Você começa nas coisas pequenas e está fazendo coisa grande. Isso pequeno que você está fazendo aí, os grupinhos de WhatsApp com essas pornografias, essas piadas, essas brincadeiras, esses pecadinhos que você não leva em consideração, tapinha na costa, saída com os amigos, um bilharzinho, uma cervejinha, uma brincadeirinha, um futebolzinho, isso está te levando para o buraco. Uma hora você vai cometer um pecado grave e o Senhor chega nessa hora e aí já era. Acorda, evita. Você precisa do céu. Você não precisa de nada dessas coisas. Você não precisa alimentar sua carne. Você não precisa nada disso. Você é em mais semelhança de Deus, você é perfeito. Você não precisa agradar, fazer para agradar, para entrar em clubinho, para entrar em modinha, para entrar em grupinho. Você não precisa fazer nada disso. Quer ir ao céu, entra no grupo dos santos. Vai querer ser santo. Vai, menina, ser freira. Para de querer namorar, vai ser freira. Vai entrar na comunidade, vai entregar sua vida. Vai, molecada, vai ser padre. Entra na comunidade, vai ser irmão, vai ser frei. O que tem de absurdo nisso? É claro que é um escândalo. Sabe por quê? Porque você só quer alimentar sua carne, só quer fazer aquilo que te agrada. Você ainda não quer fazer a vontade de Deus na tua vida. Passa a fazer a vontade de Deus na tua vida. Para de fazer a tua. Quando a gente entender o que é a vontade de Deus e ela é diferente da nossa, a gente começa a melhorar um pouquinho. Porque a gente começa a lutar contra a gente mesmo e para de lutar com os outros. O pior inimigo seu é você mesmo, não é os outros. Antes morrer do que pecar. Temos que querer a qualquer custo ser santo, como Ele é santo. Nós temos que querer a qualquer custo que essa palavra de Deus seja viva na nossa vida. Quero ser santo como Ele é santo, como meu Pai do céu é santo. Deus sobre todas as coisas. Deus no comando, não eu. Deus no comando, não eu. Deus no comando, não eu. Me vencer e deixar Deus ser Deus na nossa vida e fazer a nossa vida feliz,
repleta, alegre, sonhando com o céu, não vendo a hora de tomar daquele leite e comer daquele mel, com a certeza de ir para a missa e comungar, de certeza de que não tem um pecado mortal para confessar, pelo menos o purgatório está garantido. E chegando no purgatório, ria, se alegre, exalte como os santos, porque o purgatório só tem uma porta: o céu, a certeza do céu. O purgatório não é ruim não, é tremendo. Quem dera eu ir para lá, porque de lá eu só posso ir para o céu, porque eu preciso ser santo como Ele é santo. Não preciso agradar ninguém, preciso agradar a Deus. Eu preciso lutar. O pecado é uma ofensa contra Deus, o amor de mim mesmo e o desprezo de Deus. Eu tenho que parar e fazer o contrário. Eu tenho que me desprezar e amar a Deus sobre todas as coisas. Me desprezar e amar a Deus sobre todas as coisas. Parar de pecar, parar de querer ser como Deus. O pecado é essa ofensa direta a Deus. Vocês que estão aqui no Levanta-te, vocês têm que ter um objetivo: querer o céu. Aí quando você quer o céu, você começa a querer participar da missa todo domingo e comungar. Você quer missa diária. Você não aguenta, já quer confessar. Quer conseguir isso que eu estou dizendo? Então começa a pensar assim: eu quero ir todo domingo na missa e comungar. Então preciso me confessar rápido, se não der. Eu quero, se possível, comungar todo dia. Quem sabe eu passo num lugar que tem uma igreja que tem missa no horário do meio-dia, meia horinha eu consigo. Começa a lutar para isso. Outro caminho seguro: faz uma consagração à Virgem Maria, pelo método de São Luís Grimond de Montfort. Uma escravidão total à Virgem Maria. É a porta, é o caminho mais seguro para chegar ao céu. Quem é da Virgem Maria, o diabo foge, e o pecado é vencido, porque você olha para a pureza dela e quer ser puro como ela. Procura conhecer e faz uma verdadeira consagração, uma consagração definitiva à Virgem Maria, para não mais pecar. Caminho seguro: confissão, comunhão, adoração, consagração à Virgem, olhos fitos no Senhor, com o objetivo de chegar no céu. Nada menos que o céu. Eu não posso querer nada menos que o céu. Você que está vindo a primeira vez aqui para o seminário de vida, queira o céu. Não queira os homens, as coisas dos homens. Queira o céu. Vem com a gente. Se a gente estiver errando, ajuda a gente a ir para o céu. Vamos juntos para o céu. Fica de pé comigo um pouquinho. Inclina a sua cabeça. Olha para o pé, fecha os olhos quem puder. Não olha para o lado, não atrapalha quem quer rezar não. Você que fala bastante, cutuca. Para de falar bastante, cutucar. Fecha os olhos, deixa o outro viver, não atrapalha. Você não quer, mas deixa o outro fazer. Tem uns menininhos aí que não para quieto. Para quieto um pouquinho aí, deixa o outro rezar em paz. Você está atrapalhando quem está à frente e quem está atrás. Espera um pouquinho. Você tem erro, tem pecado. Você acredita em Deus? Confia em Deus? Quer o céu? Não tem medo do inferno? Passe a ter, não é um bom lugar não. Queira o céu. Dobra a cabeça, fecha os olhos. E fale para Deus os seus pecados aí, você e Deus. Não fala alto para ninguém ouvir os seus pecados não. Fala para Deus, você e Deus agora. Pede perdão. Pede perdão, pede perdão. Pede perdão, chora o seu amargor, a sua falha, as suas comunhões sacrílicas, os pecados que você não abandona, o pecado que você já comete pensando em confessar, aqueles que você vai levando, empurrando com a barriga, dizendo que não é bem assim. Vai entregando para Deus os seus defeitos, as vezes que você o desprezou e preferiu a si mesmo saciar sua carne e seu desejo. Vai pedindo para Deus as vezes que você não amou a Deus como deveria. O Senhor morreu por você e o que você tem feito por Ele. Pede perdão agora pelos seus pecados, mas pede de verdade. Talvez a paz na tua casa ainda não está lá, porque você está trazendo muito pecado para dentro de casa. Inclina a sua cabeça e faz com a igreja, vai confessando. Confessa agora diante de Deus os seus pecados. Vai confessando agora diante do Senhor e pedindo para o Senhor te perdoar, para Ele ter misericórdia de você, para Ele colocar na tua inteligência, no teu intelecto, o desejo de não mais pecar, para Ele tirar de você esse desejo que você tem pelo pecado, que você não está conseguindo vencer. Pede para Deus te ajudar naquilo que você ainda não teve o propósito de mudança, para que você consiga ter esse propósito de mudança. Vá confessando ao seu Senhor, mulher, essas coisas que você fala, que você faz, essas atitudes, vá confessando
confessando, homem, marido, confessa, filho. Isso, você que desrespeita o seu pai e sua mãe, um pecado mortal. Você que ainda não sabe o que é pecado mortal, o pecado contra os mandamentos, ofender o pai e a mãe, roubar, matar, cobiçar as coisas dos outros, cobiçar a mulher dos outros, pecar contra a castidade. Vai, esses grupos horríveis que você participa, essas piadas, essas coisas pornocênicas e pornográficas, vai falando sobre isso, porque isso está te fazendo se perder, e o pecado está entrando na tua vida de forma pequena, mas daqui a pouco pode te arrastar, e você não está entendendo, porque as coisas não estão caminhando, porque você tem uma bola de ferro que é o pecado no teu pé, e você não sabe como vencer. Pede agora a Virgem Maria para te ajudar. Pede a Mãe de Deus para te ajudar a vencer esse pecado. Pede ao Espírito Santo para ajudar você a mudar de vida, a aceitar o que foi pregado, a entender o que foi pregado, a viver o que foi pregado, a levar para a tua vida, para a tua história, a levar para o teu futuro, para o que você quer ser daqui para frente. Rompa com o pecado e daqui para frente se torne uma nova mulher, se torne um novo homem, um novo homem que pensa e sonha com o céu, querendo ser como o Pai quer que você seja. Confessa comigo assim: confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor, de olhos fechados ainda, chorando os seus pecados, pedindo perdão a Deus. Eu digo a você agora que está com o coração contrito, você que já está dizendo que vai se confessar e precisa se confessar, o Senhor te espera no confessionário. Você que está dizendo agora que vai mudar de atitude, mudar de vida, o Senhor está ouvindo a sua oração. Receba esse perdão agora, menina. Receba esse perdão agora. O Senhor te perdoa porque você usou do teu corpo de forma indevida, e o Senhor quer te perdoar nessa noite. Você não se perdoava e o Senhor te perdoa, dizendo: te dou uma nova chance, recomeça, vai para uma nova vida. Você, homem, que também estava aí cometendo erros, cuidado com o seu matrimônio. O Senhor te alerta agora, alerta você: cuidado, peça perdão agora a Deus. E o Senhor quer te libertar agora deste pecado. Jovens, vocês com esses vícios da masturbação, pornografia, músicas obscenas, peça perdão a Deus agora e deixa Deus curar você. Deixa Deus curar deste pecado. Você que está vindo a primeira vez aqui, entrega a Deus agora todos os seus pecados. Você que quer livrar das drogas, saindo daqui já joga fora, entrega para o Sidney, entrega para alguém, porque o Senhor te liberta agora deste pecado do vício, porque o Senhor quer te tirar deste mundo e quer fazer de você um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, mulher de Deus, homem de Deus, jovem de Deus, liberto do pecado, não mais escravo do demônio, não mais escravo do pecado, mas um filho de Deus que quer ir para o céu, e tem que ir para o céu. Liberta no Senhor de todos os pecados, de todos os vícios, de todas as impurezas, de tudo aquilo que nos afasta de ti. Pede perdão, abre tua boca, reza com convicção, confia na misericórdia de Deus agora, confia no perdão de Deus. Deus quer te perdoar, Deus está pronto para te perdoar, mas Ele quer o teu arrependimento. Ele quer que você se arrependa, Ele quer que você peça perdão, Ele quer que você se humilhe, Ele quer que você agora faça um propósito de não mais pecar, um propósito de vencer esses pecados, que está na hora de vencer, passou da hora, de não mais pecar. Senhor, vem em nosso socorro.